Então as consequências disto, já sabemos o que se passou. Portanto, a consequência aqui, estamos a sugerir retirar o rapto de Macron. Mas aqui está. Sim, você sabe. De como a França não aprova o método que foi usado pelos EUA para derrubar Maduro. Os Estados Unidos não se importam. E especialmente quem não se importa de verdade é o senhor Trump, que é cheio de si mesmo. E sim, ele é o tipo de pessoa que, bem, vive num universo alternativo. Ele não entende o que se passa no meio militar ou em termos de inteligência. Não, mas isto é muito importante. Trump, cheio de si, vive num universo alternativo. Ele não entende o que se passa militarmente. Mas aqui temos outra coisa, e isso é muito importante em termos da explicação do que Trump basicamente destruiu quando se tem os neoconservadores, os anti-russos, seja lá o que for. Mas até a política externa fala disso, desde o presidente devastador e... Um precedente na Venezuela, atacando o país, detendo seu presidente e prometendo governar indefinidamente, tudo sem qualquer autorização do Congresso ou das Nações Unidas. O presidente dos EUA, Donald Trump, terá desfeito o pouco que resta das normas internacionais e aberto o caminho para novos atos de agressão por parte dos EUA contra os rivais China e Rússia. Ou quem vai anular isso, seja qual for o nome dele, Michael Hirsch. Sim, a Rússia não está interessada em novos territórios. É o facto de que, sim, essas pessoas estão presas, como já afirmei, num universo geopolítico alternativo. E não entendem que, sempre... Era o caso. E desde 2008, essencialmente, quando os Estados Unidos começaram a usar as chamadas estratégias indiretas, ou seja, encontrar meios alternativos. Ele não entende o que está acontecendo militarmente ou em termos de inteligência. Mas aqui temos a outra questão, e isso é muito importante. Em termos do... depois disso, basicamente, vai finalmente sair das sombras, aquilo sobre o qual eu vinha falando por muitas e muitas décadas. Apenas o poder real importa na política internacional. E se não consegue viver com isso, quer dizer, eu não faço isso, sabe? Então esta é a única coisa. E isso nos leva ao que está essencialmente acontecendo na parte do mundo, que é na verdade a mais importante, apesar do fato de que as pessoas ainda pensam que um petróleo muito pesado, quase batido, tipo o de Israel, terá um grande impacto nos mercados. Sim, vai acontecer, mas não da forma como muitas pessoas ainda pensam. Se você quiser, basicamente, ouvir uma previsão profissional de verdade, ela será muito, concisa. Mas existe um indivíduo, como todos nós já sabemos, Alexander Novak, ele é provavelmente o mais poderoso, por assim dizer, previsor da situação no mercado de carboidratos. E ele saberá, e ele te contará exatamente como as coisas serão. E por isso, não vou me preocupar com isso neste exato momento. Mas o que temos em mãos é o seguinte. Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Aqui temos a situação se desenvolvendo em torno da Ucrânia, que é o principal, na verdade, ponto focal. E mesmo Minnesota não é assim tão importante, no sentido de que é esperado na não nova ordem mundial, é a velha ordem mundial com o equilíbrio de poder. E assim, temos esses novos estados. Mas é uma espécie de publicação britânica progressista. De esquerda, rica, britânica. Mas sim, eles falam, este Hansel Kuhnmann, seja qual for o nome dele, que a Europa está a perder a Ucrânia. Enquanto Donald Trump tenta negociar um acordo de paz, Kiev está cada vez mais rejeitando a postura da União Europeia. Ok, mas qual é, afinal, a posição da União Europeia? A posição da União Europeia é, na verdade, lutar até o último ucraniano, porque enquanto aqui na Europa, eles acreditam que podem continuar com a guerra. Eu tenho notícias muito ruins para eles. Mas vejam o que este sujeito escreve. É por isso que eu estou a falar da confusão. Aquelas pessoas ainda não entendem o que está a acontecer. Sempre que passamos por este ciclo, isso mostra que, apesar da extensão do apoio financeiro e militar que os europeus, ou seja, os países membros da União Europeia e o Reino Unido, forneceram à Ucrânia. Desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022, a Europa é, em grande parte, irrelevante para a questão de como e quando ela O e aqui está, o continente marginalizou-se por esse negócio porque os europeus recusam-se a falar diretamente com os russos. Eles só conseguem reagir às iniciativas do Trump. E aqui reside o seu problema fundamental. É o cerne da questão. É uma confusão, é uma má interpretação ou uma identificação errada das verdadeiras causas do conflito. A Europa e a União Europeia não são irrelevantes por se recusarem a conversar diretamente com os russos. Na verdade, como a notícia já se espalhava há muito tempo, eles tentam entrar em contato. Como Macron, privadamente o senhor,
Putin. Mas a questão é que a Europa é irrelevante, porque é militarmente irrelevante. É uma piada em termos operacionais. Quer dizer, isto é uma piada, industrialmente, a forma como tudo, as coisas estão a ir mal para a Europa, não é bom. Creia em mim, isso não é bom. E então temos esta situação. Temos o povo que está combinado com o Ocidente ou com o... Eu não estou a brincar, eu gosto muito do que estou a ver na perspectiva disto, pelo facto da atividade criminosa dos Estados Unidos. Ainda não entendo o que está acontecendo. Cada vez que passamos por este ciclo, isso mostra que, apesar da extensão do apoio financeiro e militar que os europeus, que os Estados-membros da União Europeia e a Ucrânia forneceram à Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, a Europa é em grande parte irrelevante para a questão de como e quando ela terminará. O continente. E a verdade é que o continente se marginalizou porque os países europeus costumavam falar diretamente com os russos. Eles só conseguem reagir às iniciativas que vêm do Trump. E aqui reside o ponto fundamental, o cerne de toda a questão. É pura confusão. Está interpretando mal ou identificando erroneamente as causas do conflito. A Europa e a União Europeia não são irrelevantes porque se recusam a conversar diretamente com a Rússia. Na verdade, como a notícia já vinha se espalhando há muito tempo, eles ainda tentam entrar em contato, como o Macron, privadamente, o senhor. Putin, mas o ponto é que a Europa é irrelevante porque ela é irrelevante. Militarmente é uma verdadeira piada. Operacionalmente, quero dizer, isso é uma piada. E agora, vamos ver como a Dinamarca vai reagir. Então, o ponto principal é este. Acredite em mim, isso não é nada bom. Para pessoas que não entendem, novamente, a escala a um monte de idiotas, e especialmente de todos aqueles, ou basicamente pessoas do, exército americano que pensam que, porque eles tiveram os traidores que entregues a Maduro, eles são de alguma forma melhores militares do que são. Não, eles são. Nenhum deles sequer ousará discutir comigo qualquer tipo de questão relacionada à parte de estratégia e operação. E é difícil, especialmente quando se considera o nível extremamente profissional do Pentágono em geral. Não estou falando sobre europeus, eles são irrelevantes. Isso é uma piada. Então, o que é que temos? Bem, vamos seguir com a nossa, digamos, a nossa rotina habitual, se assim preferirem. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo na Ucrânia. Aqui temos a situação com o balanço de hoje. Esse é o balanço. E como podem ver, é algo bem padrão. É a capacidade russa padrão, em média, de uma brigada para, basicamente, eliminar uma brigada da ordem de batalha da, seja lá o que for, a organização terrorista, Ucrânia, Forças Armadas. E se você der uma olhada, agora, vamos aos nossos amigos, que são, digamos, de alto nível, mas mais amigáveis. Aqui é Kupiansk. Veja isso. Esses caras são idiotas. E eles, obviamente, não são nada além de, essencialmente, pessoas que são comandadas por, uns mentecaptos do exército britânico que não sabem a primeira coisa sobre guerra. E os americanos, obviamente, a CIA não vai ficar de braços cruzados, é a única coisa que eles sabem fazer. Então, como podem ver, é tudo sobre isto é, estão a ver a data, ontem, e Então, o que temos aqui é isto. Se você observar atentamente, eles tentam constantemente, Essencialmente, libertar aqueles que estão cercados, o que resta do grupo de, basicamente, as pessoas do, exército americano que pensam que, porque eles tiveram os traidores que os entregaram a Maduro, eles são de alguma forma melhores, militar do que eles são. Não, eles não são. Sim, nenhum deles ousa discutir comigo questões de estratégia e operação, e é difícil, especialmente o Pentágono, quando se considera um nível extremamente profissional do geral, Não estou falando de europeus, eles são irrelevantes. Isso é uma piada. Então, Que temos? Vamos então, para a nossa rotina, digamos, padrão, se assim o desejarem. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo na Ucrânia. Aqui temos a situação com o balanço de hoje. E aqui está, se você der uma olhada no mapa mais detalhado, eles tentaram jogar esses, os chamados grupos euro-americanos,
eles tentam, basicamente, fincar a bandeira em algum lugar. Esses grupos são eliminados, as bandeiras são removidas, então eles estão sendo mortos. É tão simples quanto isso. Como você mesmo pode constatar, todas aquelas, setas azuis, que partem diretamente de mim, as quais, indicam os chamados ataques. Sim, são ataques, e estão sendo repelidos com perdas absolutamente horrendas para aquelas unidades. E então, sim, há uma certa agitação dentro deste caldeirão ali, mas de fato eles estão sendo eliminados. Os russos não estão com pressa alguma aqui. Agora, temos este ponto muito interessante. A situação é o mapa de Kramatorsk. Isso é muito interessante, especialmente quando você olha. Isto é, também de ontem, é o eixo de Kramatorsk, e de Sevastopol, e de Konstantinovka. Veja isto. Se você agora olhar para a escala das coisas, você vê a escala no canto superior esquerdo, ela vai de 0 a 4 quilômetros. E você pode ver também aquelas linhas de defesa que estão marcadas no mapa. Os russos estão se movendo agora dentro do que é deles. Bem, eu diria do que é deles. Dos eslavos ao alcance de ataque deles, cerca de 10 quilômetros, 10, 15. E assim que a operação em Slaviansk e Kramatorsk for libertada, será praticamente o fim para o restante do agrupamento naquela região, porque se não se retirarem, serão eliminados. Mas não importa, quer dizer, toda a situação com o chamado exército ucraniano, que é uma organização terrorista, nada mais que isso, é horrenda e é uma força desorganizada, que mesmo os melhores, recursos e o melhor, o que resta, recurso que tem, eles os matam constantemente. Atirá-los contra a parede de tijolos, que é a defesa russa, por exemplo, em Kupiansk, eles fazem com que os outros setores da frente fiquem essencialmente fracos, porque retiram todo o tipo de forças para lá. E como resultado, sim, é isso que temos. E novamente, é importante lembrar que os russos continuam a avançar em Zaporizhia. E não apenas nos arredores da cidade, mas em toda a região de Zaporizhia. Sempre. O que quer que aconteça depois disso, eu não sei o quanto tempo ou quanto tempo isso vai levar. Os russos vão levar o seu tempo, porque neste momento é muito interessante observar como o mundo está enlouquecendo. E, o que é que eu posso dizer? O Trump já está basicamente destruindo tudo. O que tem sido qualquer falsa pretensão de que os Estados Unidos pudessem ser, de alguma forma, qualquer coisa que não fosse o valentão, bem, isso é bom no sentido de que já há um status. As pessoas dizem, mas como você pode dizer isso? Precisamos preservar a ordem internacional. Os russos continuarão, por exemplo, a falar sobre direito e ordem internacionais. Mas os russos não fazer nenhum. Não se iluda sobre o fato de que, com os Estados Unidos, só podemos nos comunicar colocando um barril frio e duro apontado para a têmpora deles, sabe, dos Estados Unidos, e conversar com eles de uma maneira que a mais recente, versão de basicamente com a última edição da. Os russos estão se movendo agora dentro do seu, eu diria do seu alcance de ataque a partir dos eslavos, cerca de 10, 15 quilômetros. E uma vez que a operação de Slaviansk e Kramatorsk for libertada, isso será praticamente o fim para o resto do agrupamento que está lá. Porque se for eliminada, a menos que eles se retirem. Mas não importa, quer dizer, toda a situação com o chamado exército ucraniano, que é uma organização terrorista, nada mais do que isso. É horrendo e é uma força improvisada e mal equipada. Mesmo os melhores recursos, e quaisquer que sejam os recursos que lhes restam, eles os matam constantemente. Lançá-los contra a muralha de tijolos, que é a defesa russa, por exemplo, em Kupiansk, faz com que os outros setores da frente fiquem essencialmente enfraquecidos, porque eles retiram todo tipo de forças para lá. E como resultado, sim, é isso que temos. E novamente, tenha em mente, os russos continuam a avançar em Zaporizhia. E não apenas em direção aos arredores da cidade, mas em toda Zaporizhia. Sempre. E o que quer que aconteça depois disso, eu não sei quanto tempo vai levar. Isso vai. Os russos vão levar o tempo deles. Porque neste momento é muito interessante observar como o mundo está enlouquecendo. E bem, o que posso dizer? Trump já está basicamente destruindo tudo o que tem sido. Há qualquer pretensão, qualquer fachada dos Estados Unidos de serem, de alguma forma, qualquer coisa que não o valentão. Bem, isso é uma coisa boa no sentido de que já existe um status.
As pessoas dizem, mas como você pode dizer isso? Precisamos preservar a ordem internacional. Os russos continuarão, por exemplo, a falar sobre o direito internacional e a ordem internacional. Mas os russos não se iludem. Não se iludem com o facto de que com os Estados Unidos só podemos comunicar colocando um cano frio e duro na sua, sabe, têmpora dos Estados Unidos e falar com eles, num sentido que o mais recente é... Isso é convincente. Meu Deus. Finalmente. É o que eu tenho feito por tantos anos, convencendo as pessoas de que, gente, vocês não sabem onde estão se metendo. E então, alguém evidentemente entendeu que os Estados Unidos não podem ir à Ucrânia e fingir que vão vencer os russos. Vai sofrer uma derrota horrenda, o que é sem precedentes o americano CIA convincente simples, essencialmente Bolton sabe onde. Publicou a versão, basicamente, da última edição da revista de mísseis Bienal. Tipo, ele publicou o artigo muito importante dele, sabe, sobre como os russos têm que operar dentro do que é chamado escada de escalada, modelo de escalada, que tem cerca de 41 estágios, e essa escada, esses degraus rolantes, se quiser, eles são divididos em cerca de 5 setores gerais. Então, pra... Ou partes, depois, sabe, ao chegar ao quinto, então, que chamam de escada número 39. O estado de armas nucleares. E eles explicam, e é isso que eu sempre enfatizo. Nos Estados Unidos não há sequer um único oficial americano, um homem do serviço de saúde que realmente entenda como é a guerra de verdade. Não estou falando de novo, como já afirmei, do sequestro de pessoas em operações afegãs. Casamentos afegãos, coisas então. Russos explicam que. E essas são pessoas que entendem condições militares muito, muito sérias. Que essencialmente, primeiro rumor, você não consegue nem impressioná-los com seu. CIA. Agrupamento de satélites. E eles têm mira 24/7 em praticamente qualquer um em cada membro do Congresso. E é isso que muitas pessoas não entendem. Você tem que explicar a todos esses advogados e aos chamados cientistas políticos que os Estados Unidos não sabem o que é uma defesa aérea de verdade, não conseguiram parar nada, e o mesmo vale para os europeus, porque essencialmente eles se acostumam. Eles se acostumam com a situação em torno do que está acontecendo militarmente e continuam a tentar fazer isso na área de descanso. Porque os Estados Unidos não têm coragem de lutar abertamente contra os russos, porque eles sabem o que vai acontecer depois. E então os Estados Unidos são uma nação com um viés nuclear e vai parar, sabe, de lançar armas nucleares porque vai estar perdendo a esta altura. E depois disso, será o fim. Mas o que é importante é o que eles dizem na sua estratégia, o ponto principal. Não é estratégia, é um dos métodos além do método de dissuasão que os russos usam, obviamente, especialmente demonstrando a obsolescência do arsenal americano deles e o conceito operacional deles. Além disso, duvido que consigam aprender algo de verdade. Pelo que observei, eles não aprendem absolutamente nada, especialmente considerando que eles ainda continuam a beber este Kool-Aid da CIA. E sabe então, mas o ponto é o convincente. Isso é convincente. Meu Deus do céu. Finalmente! É isso que eu venho fazendo por tantos e tantos anos, convencendo as pessoas de que, gente, vocês não têm a menor ideia no que estão se metendo. E assim, alguém evidentemente compreendeu que os Estados Unidos não podem ir para a Ucrânia e fingir que vão vencer os russos, vai sofrer uma derrota horrenda. Algo sem precedentes na história americana. Mas uma daquelas coisas que é crucial para as pessoas entenderem ao se tratar de convencer, o que é convencer de fato? Quais são os métodos para se convencer? E os métodos para convencer são muito simples. É uma questão de entrega, no fundo. Ou, por exemplo, ao Sr. Bolton. O Sr. Bolton já afirmou uma vez que, nós sabemos exatamente onde você mora. Bem, isso é para o terceiro mundo, para o mundo latino, sabe? Onde a CIA, agrupamento. E eles têm o direcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, em praticamente qualquer pessoa, incluindo cada um dos membros do Congresso, e é isso que muitas pessoas não conseguem entender. Tem que explicar a todos esses advogados e aos chamados cientistas políticos que os EUA não sabem o que é defesa aérea de verdade. Não será capaz de deter absolutamente nada, por quê? E o mesmo se aplica aos europeus, porque eles não conseguem impedir, salvo, por exemplo, o XBD.
Os Estados Unidos não estão nem na mesma liga, são quase 8.000 quilómetros de longo, ou seja, de alcance, ou mísseis de cruzeiro, ou coisas de natureza hipersônica. Mas é assim que tem que ser explicado a eles, convencendo-os de que, caras, não só vocês vão morrer, suas famílias também vão morrer. Tudo o que vocês têm de mais precioso na vida vai desaparecer e vocês não poderão fazer absolutamente nada a respeito. O seu nível é o mesmo desta operação de desenho animado que se baseia em subornar as nações do terceiro mundo, sabe? Os traidores. É basicamente o que você faz de melhor. Ponto final. No que diz respeito a lutar na guerra, não, você não é bom e nunca foi. Então, era isso que eu queria te dizer hoje sobre tudo isso. E, como sempre, pessoal, quem curte o que eu faço, por favor, se inscreva no meu canal. E quem puder, por favor, me apoie no Patreon ou me compre um café no Tomb. Então, tenham um bom resto de semana e a gente se fala depois, pessoal. Tchau, tchau.